dia, bom dia, bom dia, bom dia. E para os irmãos que verão nos outros períodos, boa tarde, boa noite, mas é sempre bom. Mais uma vez aqui estamos para o Evangelho da Manhã, aproximando-se das 9 horas, que possamos ter mais uma vez essa certeza da presença divina em nossas vidas, da presença de nosso mentor espiritual, e tantos amigos que nós não podemos ver, mas que muitas vezes conseguimos parar um minutinho e senti-los ao nosso lado, senti-los nos abraçando, transmitindo pensamentos e ideias para nos deixar mais calmos, mais tranquilos, que nós possamos realmente ter a certeza de que não estamos sozinhos, que nós temos todo esse amparo, todo esse amor, toda essa luz, e que principalmente nas horas mais difíceis de nossa vida, nós sim vamos ficar tristes um pouco ou muito, vamos chorar um pouco ou muito, mas que a gente não perca jamais essa certeza que depois da tempestade vem a bonança, e durante a tempestade, antes e depois, nós temos sempre o amparo divino do Mestre Jesus e seus trabalhadores que estão zelando por todos nós. E tudo que passa em nossa vida, as tragédias, as dores, não somente as alegrias, mas falando das coisas mais difíceis de passarmos, com certeza é o que nós precisamos vivenciar. O retorno ao lar é uma lei divina, assim como o retorno ao lar da casa aqui física, do plano espiritual para cá, também uma lei divina, a lei da reencarnação, para que haja a evolução. Temos que estudar muito, temos que nos preocupar muito em aumentar nossa capacidade de entendimento da vida espiritual, para que a gente consiga passar por todas as tribulações, alheias e nossas, porque somos todos um, de uma forma mais serena, mais tranquila e mais confiante, que possamos unir nossas vontades, nossos pensamentos, nossas preces, nossas vibrações para toda a humanidade, principalmente os que estão no momento que passamos sofrendo dores irreparáveis materialmente, mas que vão ser muito compensadas espiritualmente. Bom dia para todos de novo, bom dia Elizabeth, bom dia ao pessoal que vai chegando aí, que vai chegar, que vai passar mais tarde, que vai ver no YouTube. Vamos realmente ser gratos por tudo que nós passamos em nossa vida. Evangelho, daqui a pouquinho, agora a gente vai dar continuidade no Livro dos Espíritos. Nós estamos terminando já o capítulo 2 do livro 1, quando falamos dos elementos gerais do universo. Estamos lá no item 4, na questão 35. Se alguém tiver Evangelho, ou melhor, Livro dos Espíritos, quiser acompanhar a leitura para poder sentir melhor, né, para poder questionar alguma coisa a mais, fiquem à vontade. Eu só lembro que o conteúdo é o mesmo, mas de acordo com as várias edições de vários tempos, algumas palavras, alguns sinônimos podem ser colocados ou retirados, mas a essência é a mesma. Então, item 4, espaço universal. O espaço universal é infinito ou limitado? Essa questão foi feita em 1857, um pouquinho antes. Por isso que hoje a gente pode achar que ela foi assim, então assim, ó, não sabiam disso? É claro que tinha muitas dúvidas. Como hoje em dia, sem críticas, porque cada um acredita no que quer, tem muitos irmãos querendo voltar à teoria da Terra plana. Isso não é só no Brasil, isso é mundial. Cada um acredita na sua verdade. Então a resposta é a seguinte: o espaço é infinito. Supõe limites para ele. O que haveria além? Isto confunde a tua razão
bem o sei, e no entanto, a razão te diz que não pode ser de outra maneira. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na vossa pequena esfera que o podeis compreender. Ou seja, enquanto nós estivermos encarnados no planeta Terra, nós não compreenderemos o universo. Na época de Kardec falava somente de universo. Hoje nós já falamos de multiversos, ou seja, após nosso universo, que para nós é infinito, porque nós não conseguimos ver a totalidade de sua imensidão. Se tivesse a fronteira do nosso universo, teria outros universos, assim sucessivamente, porque, recordando, Deus sempre criou e continua criando, e vai continuar sempre criando. O comentário de Allan Kardec é o seguinte: supondo-se um limite para o espaço, qualquer que seja a distância que o pensamento possa concebê-lo, a razão diz que, além desse limite, há alguma coisa. E assim, pouco a pouco, até o infinito, porque essa alguma coisa, mesmo que fosse o vazio absoluto, ainda seria espaço. E não contente com o pensamento, o homem continua ainda mandando naves espaciais para fazer a exploração espacial. Naves, sondas. E a imaginação colocou já aquele irmão Gene Roddenberry, que foi o criador da série que eu gosto tanto, Star Trek, do Sr. Spock, ou então, como se diz, Jornada nas Estrelas. Com certeza ali tem muita teoria que você pode comparar, que tem muito a ver com a doutrina espírita. Ali fala da pluralidade dos mundos habitados, que estão sempre visitando algum planeta. Eles falam do racismo, quando colocam lá uma oficial de comunicações da cor negra, no meio dos alemãozinhos, dos branquinhos, do chinês, do russo. Eles já pregavam já a união, a paz mundial, o entendimento das nações. Muitas coisas mesmo nós podemos aprender com aquela série. Parece uma coisa muito infantil, mas se você olhar atentamente, é muito, muito boa mesmo. Inclusive, ela não parou por ali, que tem cinema, séries novas, filmes novos, 2008, 2009, 2010. É realmente um ponto marcante para quem gosta do espaço, para quem gosta de coisas de ficção científica, que já não são mais tão ficção científica. Bom, a questão 36 fala assim: o vazio absoluto existe em alguma parte do espaço universal? Ou seja, Kardec perguntou se o vazio absoluto, ou seja, o nada, extremamente nada, 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 existe em alguma parte do espaço universal. A resposta foi, mais uma vez, bem concisa: não, nada é vazio. O que é vazio para ti está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e aos teus instrumentos. Hoje nós já temos condições de analisar com os instrumentos a antimatéria, que eu já comentei aqui, que é a matéria negra, a matéria escura, que também é colocado nos filmes mais atuais de Star Trek. Quando estão no espaço lá, de repente eles encontram com uma matéria escura, depois com um buraco negro, com uma supernova. É muito interessante. Não estou fazendo merchandising não, é só para vocês que gostarem, tiverem uma pequena afinidade, dá uma coincidinha ou dá uma recordada, que é muito bacana. Então, o vazio não existe, nada é vazio. Mesmo que nossos instrumentos mais modernos dos dias de hoje não consigam observar nada, lá existe alguma coisa. Vamos ver que oração? Opa, 9h10. Eu dei uma enroladinha agora porque é bem pequenino esse pedacinho para terminar, e eu não quero entrar na próxima parte do Espírito, que fala sobre a criação, que é bom que a gente leia com calma também. Então vamos passar agora para o nosso Evangelho, dando continuidade agora no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma parte muito interessante que fala o ponto de vista
Ou seja, o capítulo é Meu Reino Não É Deste Mundo. Já falamos da vida futura, a realeza de Jesus, e agora o ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no porvir, e essa fé tem imensas consequências sobre a moralização dos homens. Ela muda completamente o ponto de vista sobre o qual eles encaram a vida terrestre. Para aquele que se coloca através do pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais do que uma passagem, uma curta estação num país ingrato. Ingrato, né? Já colocaram isso também, um país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida não são mais que incidentes que ele recebe com paciência, pois sabe que são de curta duração e devem ser seguidos por um estado mais feliz. A morte não é mais algo assustador, não é mais a porta do nada, mas a libertação que abre ao exilado a entrada de uma morada de felicidade e paz. Sabendo que está no lugar temporário e não definitivo, encara as perturbações da vida com mais indiferença, e disso resulta-lhe uma calma de espírito que abranda a amargura daquela. Pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem torna a levar todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Incerto sobre o porvir, ele dá tudo pelo presente, não entrevendo bens mais preciosos que os da terra. É como a criança que não vê nada além de seus brinquedos. A perda do amor de seus bens é uma ferida pungente, um engano, uma esperança desiludida, uma ambição não satisfeita, uma injustiça da qual seja vítima. O orgulho ou a vaidade ferida são tormentos tais que tornam sua vida uma angústia perpétua, fazendo de todos os seus instantes, voluntariamente, uma verdadeira tortura. Fixando seu ponto de vista pela vida terrestre, no centro da qual ele está colocado, tudo ao seu redor toma vastas proporções. O mal que o atinge, como o bem que compete aos outros, tudo adquire aos seus olhos uma grande importância. Assim também ocorre a quem está no interior de uma cidade. Tudo que lhe parece grande, os homens que estão em altas escadas, os monumentos, mas, subindo numa montanha, homens e coisas vão parecer-lhes pequenos. Assim ocorre com quem encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, como as estrelas do firmamento, perde-se na imensidão. Ele então percebe que grandes e pequenos se confundem como formigas sobre um monte de terra, que proletários e patrões são da mesma estatura, e lamenta esses efêmeros que se ocupam tanto em conquistar aqui um posto que os eleva tão pouco e que guardam por tão pouco tempo. É assim que a importância atribuída aos bens terrenos está sempre em razão inversa à fé na vida futura. Se todos pensassem desse modo, dir-se-ão, ninguém mais se ocupando das coisas da terra, tudo nela estaria em perigo. Não, o homem busca instintivamente seu bem-estar, e mesmo com a certeza de só estar por pouco tempo no lugar, ainda assim quer passar da melhor maneira, ou seja, pelo menos ruim possível. Ninguém, encontrando um espinho sob sua mão, não o retira para não se picar. Ora, a busca do bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas, empurrado pelo instinto de progresso e da conservação, que está na lei da natureza. Portanto, ele trabalha por necessidade, por gosto e por dever, e com isso cumpre os desígnios da providência, que coloca na terra com essa finalidade. Só aquele que considera o futuro pode atribuir ao presente uma importância relativa e facilmente se consola de seus fracassos, pensando no destino que o espera. Deus não condena, pois, os gozos terrenos, mas o abuso desses gozos em prejuízo das coisas da alma.
contra esse abuso e são prevenidos os que aplicam a si esta fala de Jesus: meu reino não é deste mundo. 9:16. Vou terminar com só um pedacinho. Paciência, se você não puder assistir agora, vão lá para o YouTube, eu volto no Face mais tarde. Mais 2 minutinhos, eu prometo. Eu prometo. Aquele que se identifica com a vida futura assemelha-se a um homem rico que perde uma pequena soma sem se perturbar. Aquele que concentra seus pensamentos na vida terrestre é como um homem pobre que perde tudo o que possui e se desespera. O Espiritismo alarga o pensamento e abre-lhe novos horizontes. Em lugar dessa visão estreita e mesquinha que o concentra sobre a vida presente, é que faz do instante que se passa na Terra o único e frágil eixo do futuro eterno. Ele mostra que esta vida é só um elo, um anel, no conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. Mostra a solidariedade que religa todas as existências do mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos, ao passo que a doutrina da criação da alma, no momento do nascimento do corpo, torna os seres estranhos uns aos outros. Essa solidariedade das partes de um mesmo todo explica o que é inexplicável, se só se focaliza um único ponto do todo. É esse conjunto que no tempo do Cristo os homens não poderiam ter compreendido e por isso ele deixou esse conhecimento reservado para um outro tempo. O velho ditado: as coisas, dai a César o que é de César, ou seja, que a gente possa valorizar as coisas da terra, mas não dar mais valor para as coisas da terra do que as coisas do céu, ou seja, o espírito é imortal, as coisas da terra são passageiras. As dores da terra são ensinamentos, lições ou provações, mas tem fim. E quando se fala que desencarna e vai para um mundo feliz ou para um mundo melhor, depende do nosso estado de evolução, depende das nossas amarras, depende do nosso pensamento, de nosso não perdão, de nossa revolta. Tudo isso vai fazer com que a gente, ainda depois do desencarne, fique preso a alguma região ainda de dor e sofrimento. Portanto, assim que a gente conseguir perceber que já está no plano espiritual, procurar respirar fundo, procurar esquecer de todos os problemas e se ligar no seu mentor, seu guardião, que está mais próximo de você. E junto com ele, agradecer a Deus, agradecer a Jesus e poder realmente desfrutar desse mundo feliz, não um planeta feliz em evolução, mas um mundo mais feliz, o mundo espiritual, mais feliz que o nosso. Bom dia para todos, até amanhã, muita paz, muita luz, que Jesus nos abençoe e que possamos ser um pontinho para auxiliar, iluminar a vida do nosso próximo. Não esquecemos de dar um clarão enorme na nossa própria vida. Muita paz, fique com Jesus.